E aí galera, fala, tudo bem? Deixa eu então consertar o erro que eu fiz. Eu fiz análise ontem para o dia de sexta, acabei pulando um dia, nem olhei direito no calendário, acabei fazendo análise para o dia de amanhã. Então bora fazer análise para o dia de hoje, correndo que daqui a pouco tem jogo. Vamos lá, Col versus Crvena Zvezda. Vamos começar com esse primeiro jogo aí. O Crvena está jogando em casa com 2 empates, 3 vitórias, e o Col aí está com 3 derrotas, um empate e uma vitória. O primeiro jogo ficou aí. Primeiro jogo não, né? Porque o último confronto ficou 0-5, tendência de 0-5 também para esse jogo. Guimarães jogando em casa versus Konyaspor. Guimarães com 3 vitórias, 2 derrotas, e o Konyaspor com 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O último confronto ficou 2-1, tendência de 1,5 para esse jogo. Marseille vs Salzburg. Marseille está com 3 empates, 2 vitórias, e Salzburg está com 1 empate e 4 vitórias. O primeiro jogo aí, o último jogo na verdade, ficou 0-5, tendência de 0,5 a 1,5 no máximo. Real Sociedade vs Zenit Petersburg. Real Sociedade está jogando em casa com 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Zenit Petersburg está com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O último jogo aí de confronto entre as duas equipes ficou 3-1, tendência de 1,5. Vardar jogando em casa versus Rosenborg. O Vardar está com 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. O Rosenborg está com 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O último jogo ficou 3-1, tendência aí de 1,5 também. Vitesse versus Nice. O Vitesse está com 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O Nice está com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O último jogo ficou 3-0 para o Nice, tendência de 1,5. Agora, não sei se é Waregem ou Waregem versus Lazio. Ou Waregem, né? Tá jogando em casa com 5 derrotas versus o Lazio, que tá com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último jogo ficou 2-0, tendência de 1,5 também. E Zorya versus Atlético Bilbao. A partida vai ser em campo neutro, tá? O Zorya tá com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Atlético Bilbao tá com 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O último jogo ficou 1-0 pro Zorya. Tendência de 0,5 para esse jogo também. Agora vamos de Apollon versus Everton. A partida vai ser em campo neutro. O Apollon está com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Everton está com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último jogo ficou 2-2, tendência de 1,5 para esse jogo. Atalanta versus Lyon, vai ser um jogaço, hein? Também em campo neutro. Um empate para Atalanta, 2 empates na verdade, 2 vitórias e 1 derrota. O Lyon está com 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. O último jogo ficou 1-1, tendência de 0,5 a 1,5 para esse jogo. Başakşehir versus Braga. Başakşehir jogando em casa. Está com 4 vitórias, 1 empate, versus o Braga, que está com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. 2-1 aí o último confronto, tendência de 1,5. Saúde para mim. Copenhagen versus Tiraspol. O Copenhagen está jogando em casa com 4 derrotas e 1 vitória, apesar que nessas derrotas aí ele faz gol também, tá? Quem gosta de over é um time over também. E o Tiraspol está com 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo ficou empatado 0-0, tendência de 0,5, tá? Hoffenheim versus Ludogorets. Hoffenheim jogando em casa com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Ludogorets está com 3 vitórias e 2 derrotas. O último confronto ficou 2-1, tendência de 0,5 a 1,5. Rijeka versus Milan. O Rijeka está jogando em casa, tá? Tá com 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates. E o Milan aí tá com 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O último confronto teve chuva de gols, 5 gols na partida. 3-2, tendência de 1,5 aí. Slavia Praga versus Astana agora.
O Slavia está jogando em casa com 4 vitórias, 1 empate. O Astana está com 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo ficou 1-1, tendência de 1,5 também. Vila Real jogando em casa versus o Tel Aviv. Vila Real está com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Tel está com 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O último jogo ficou 0-0, tendência de 0,5. E Arsenal, o último jogo da nossa lista aí, tá jogando em casa com 2 derrotas, 3 vitórias, e o Bat tá com 3 vitórias e 2 empates. O último confronto ficou 4-2 pro Arsenal no mês 9. Esse aí, galera, tendência também de 1,5 pro Arsenal. Esses foram os 17 jogos para hoje. Corra que dá tempo de venda para poder estar operando, tendo uma dica aí, apesar da sua análise, também tem a minha análise aí para poder te ajudar. Se inscreva no canal, forte abraço para o Grupo Zurivi Trader, fiquem com Deus e fui!